Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Tem uma frase que usam por aí que eu acho ela muito bacana, muito interessante. Quem não tem alvo, quem não sabe para onde quer ir, o que quer da vida, qualquer lugar serve. Essa é a verdade. Porque se as pessoas não sabem, se nós... Deus é sempre muito específico e muito claro. Nós sempre precisamos buscar a revelação, a sabedoria que vem do alto para absorver principalmente a direção, os direcionamentos que Deus nos dá. Porque, é como eu disse ontem, uma pessoa pode passar muito tempo dentro da igreja e não entender nada que Deus está falando para ela. E a informação que ela recebe nunca é transformado em atitudes. Então, a primeira coisa por que você vê tantos testemunhos dentro da igreja? Porque é uma coisa que a igreja trabalha muito bem, ensinando as pessoas a ter alvo, objetivo, propósito na vida. Não é contar com a sorte, é contar com a fé. Então, nós já começamos o ano com muito espírito, com muita força, com muita intensidade, já estabelecendo metas para o nosso ano. E orando, consagrando os nossos planos, como a Bíblia nos ensina. Por quê? Porque nós sabemos para onde nós queremos ir. Nós sabemos aonde queremos chegar. E não adianta, a maior parte das pessoas, quando a gente fala conta com a sorte, porque as pessoas estão esperando algo bom acontecer sem fazer nada diferente. Estão esperando que algumas coisas que elas desejam, almejam, aconteça na vida delas, só que elas não estão atentas ao que Deus fala, né? Eu gosto muito disso aqui, porque isso tem várias lições que a gente tira de Gênesis 12. Então o Senhor disse, diga comigo, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo. Eu vou fazer de você um grande povo, a partir de você. Diga comigo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Quer dizer, eu vou tornar o seu nome famoso, você vai ser conhecido, e altamente conhecido. E você, diga comigo, será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Volta ao primeiro, por favor. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. É uma direção? Sim ou não? É uma direção. É uma direção que Deus está dando. Primeiro, direcionamento. E o mesmo direcionamento que Deus dá a nós. Tem pessoas que elas querem viver
coisas novas, diferentes, porém, ela ignora a direção que Deus tem dado. Ela ignora a palavra, o direcionamento que Deus tem dado a ela. Se realmente as pessoas, elas acreditassem no que está escrito na palavra, e nós somos herdeiros das promessas de Abraão, as pessoas não ficariam em cima do muro. Deixa eu ser específico, tá, gente? Não vamos ficar com dedos. Eu sou adulto e você é também, não é? Sim ou não? Eu sempre peço assim, receba as minhas palavras sempre com seu coração aberto, receba as minhas palavras sempre, se tem alguém que não tem o interesse de te ofender, de te magoar e etc., e sim vê-lo vencer, esse alguém somos nós. Então, é importante que você seja maduro, nós somos adultos, nós somos maduros e precisamos, eu não preciso ter dedo para falar com você, e nem você ser dodóizinho para tudo se ofender com aquilo que eu falo no altar, ou aquilo que o Espírito Santo usa a minha boca para falar com você. Né? Porque se às vezes a gente é dodóizinho demais, essa é uma das razões, um dos pontos, porque muitas pessoas não saem do lugar. E esse é um ponto que nós vamos trabalhar muito forte nessa reunião, porque ninguém, absolutamente ninguém, vai chegar a um lugar, a um nível mais alto, se não desenvolver algo chamado inteligência, equilíbrio emocional. Sem equilíbrio emocional, sem inteligência emocional e espiritual, você não sai de onde você está. E ainda que construa alguma coisa, não permanece. Palavra de ontem. Volta aqui o versículo de ontem rapidinho, antes que a gente dê sequência aqui. O primeiro de ontem. Primeiro versículo de ontem, se não me engano, Provérbios. O primeiro de ontem. Com a sabedoria você constrói, e com a inteligência se firma o que você construiu. Com a sabedoria, diga comigo, com a sabedoria se constrói a casa. Diga, e com discernimento se consolida. Amém? Construir se constrói com sabedoria. Firmar, consolidar, somente com o discernimento e a inteligência. E isso começa assim, vamos voltar à mensagem lá. O Senhor disse, então disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa de seu pai, por um lugar que eu vou te mostrar. Eu o abençoarei grandissimamente. Eu tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. A primeira coisa que eu gosto muito aqui é de ver que Abraão tinha ambição. Ele queria viver coisas maiores. Porque Deus o chamou e fez promessas de coisas maiores. É isso que nós vemos ou não é? Sim ou não? Eu vou te abençoar. Eu vou tornar o teu nome famoso. Você será um povo grande. Opa! Que aqui cai muito dentro daquela linha que nós estamos trabalhando. Gratidão é uma coisa, conformismo, passividade, conformismo é outra coisa. Ele creu, tanto creu que ele saiu, ele não pensou duas vezes, ele saiu na direção que Deus estava dando. Se nós formos trazer para coisas práticas hoje, a mesma coisa, o mesmo chamado. Às vezes nós queremos crescer, porque Deus deu essa direção.
Porque Deus, aonde ele estava, no meio que ele estava, com as práticas que eles tinham, a fé que eles tinham, não seria possível Deus cumprir tudo isso na vida dele. Então ele tinha que sair dali, para que Deus trabalhasse com ele, para que ele servisse a Deus de verdade, para que ele passasse a depender e desenvolver, diga comigo, um relacionamento com Deus. E porque às vezes as pessoas dizem assim, que Deus tem os seus preferidos. Não, Deus tem os seus íntimos. Tem aquele que estabelece uma relação de intimidade com Deus. É diferente. Não tem preferidos, mas tem aqueles que vão desenvolvendo com Deus um relacionamento de intimidade. Como, por exemplo, Abraão foi chamado amigo de Deus. Uma relação de intimidade com Deus. Aí, Deus, Ele trabalha conosco a mesma coisa. Querido, você quer ser grande? Você quer que eu torne o seu nome famoso? Você quer que eu te abençoe de forma que quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado? Hoje talvez teu nome, não é conhecido, ou é conhecido negativamente. Você quer que eu torne o seu nome famoso? Então, sai da tua terra, ou seja, sai de onde você está, sai do meio que você está, sai do meio dos seus parentes, sai da casa de seu pai para um lugar que eu vou te mostrar. Aonde você está, com a fé que você tem, falando a língua que você fala, eu não posso fazer isso na sua vida. Está entendendo ou não está? Sim ou não? Esse princípio é bastante interessante, porque nós sempre falamos uma coisa, eu sempre brinco nessa reunião o seguinte: quando você está no meio de pessoas que só falam de problema, isso contamina e contagia. Quando você está no meio de pessoas que só falam de doença, todo mundo tem na sua família, né? Gente que só fala de doença. Que a maior vantagem do mundo é falar de doença. É a maior vantagem. Eu sei porque eu sou como você, eu tenho tias. Entendeu? Eu sou como você, eu tenho tias, e eu tenho tias que é uma coisa incrível. Tudo que o doutor fulano tem falado, e todo medicamento, e tudo que ela precisa, e tal, é uma coisa louca. Se você sentar e ficar 1 hora junto, você levanta com dor. Você levanta com dor, porque aquilo vai entrando nas suas entranhas mesmo, aquilo vai entrando. Entendeu? E tem pessoas que isso está tão enraizado dentro delas, que se você, por exemplo, disser assim, querido, não aceite isso, rejeite, combata, Jesus levou, rejeite, profetiza, ixi, se ofende com você. Se ofende com você. E que você é um insensível, você não sabe o que eu estou passando. Então, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Você quer crescer? Vai ter que sair. Porque com a mesma mentalidade, com a mesma fé, com o mesmo espírito, não tem jeito. Não tem. E isso serve, quando nós falamos parentela casa de seu pai, serve para tudo. Porque de repente tem gente que já não está mais literalmente na casa dos pais, que já não está literalmente no meio da parentela, mas está no meio de ciclos de amizades que a conversa, o vocabulário, o espírito, não é um espírito que vai conduzi-lo a uma vida vitoriosa. É uma fé negativa. É um povo pessimista, é um povo negativo. É um povo que só sabe, como nós falamos ontem, né? Quantas pessoas que passam a vida inteira contando historinhas, né?
supostas historinhas que justificariam os seus fracassos, as suas estagnações, que justificaria, e a verdade é que enquanto nós continuarmos, eu falava ontem, né, da minha história, se eu ficasse contando historinha e dizendo assim, sabe por que eu estou assim? Sabe por que eu sou revoltado? Sabe por que eu não venci? Sabe por que a minha vida não sai lugar? Por quê? Porque eu fui criado num lar onde meu pai traía minha mãe, eu tenho 5 irmãos fora do casamento, meu pai acabou com tudo o patrimônio da família, eu cresci vendo minha mãe sendo humilhada por amantes, eu cresci vendo credores, pessoas que meu pai devia, eu batendo na porta de casa e humilhando a minha mãe, envergonhando a minha mãe. Eu cresci mudando de cidade, porque cada lugar que meu pai chegava fazia dívida e tinha que mudar de cidade. Eu já morei em apartamento que não podia ligar a luz, porque se ligasse a luz, os credores saberiam que a gente estaria em casa. Então, eu carrego tantos traumas dentro de mim, tantos traumas. Seria uma historinha que eu poderia contar. Só que ia justificar o meu fracasso? Sim ou não? Eu poderia contar essa história. Eu poderia contar essa história. Eu disse ontem na reunião que eu tenho um irmão que recentemente ele mandou uma mensagem para mim e dizia assim, porque o nosso pai não me ajudou, porque o nosso pai não sei o quê, e eu disse, querido, o teu pai é o meu pai. Viu? O teu pai é o meu pai. E o que o teu pai não fez por você, o meu pai não fez por mim também. Só que eu fiz uma escolha que você não fez ainda. Eu tomei uma decisão que você não tomou. E na idade que eu mais precisei do meu pai, o meu pai estava com a tua mãe. Entendeu? Verdade. Quando eu mandei a mensagem, hoje eu tenho um bom relacionamento com ele, mas é para chamar e despertar, porque no momento que eu mais precisei do meu pai, que o meu pai, o adolescente que precisa do pai, já havíamos perdido tudo, né? É uma vida miserável, uma derrota absurda, achando que agora, depois que perdeu tudo, meu pai vai cegar o facho. Aí meu pai enrosca com a mãe dele. E aí, meu pai desaparece e passa 2 anos sumido. 2 anos, que eu não tenho nem notícia, não sei se morreu, sofreu um acidente, aconteceu alguma coisa, não sei. Estava com a mãe dele. Fazendo ele, né? Então, eu disse para ele, querido, não adianta você dizer que você não teve oportunidades, não adianta dizer que o seu pai não pagou uma escola para você, que o seu pai é o meu pai. O que ele fez por você, ele fez por mim. O que ele não fez por você, ele não fez por mim. Só que eu tomei uma decisão de não depender do meu pai, de depender de Deus, de me tornar órfão para que Deus me assumisse como filho, me adotasse como filho, coisa que você ainda não fez. Eu estou te dando a minha receita, que deu certo para mim e vai dar certo para você. Aonde eu quero chegar com isso? Eu não poderia ficar contando histórias? Eu poderia. Estou revoltado. Sabe por que eu fumo maconha? Porque falta de oportunidade não foi. Falta de oportunidade não foi. Tem coisas que a gente tem estabelecido dentro de mim. Viu? Tem coisas que você tem estabelecido dentro de você. Eu me lembro de uma roda com uma vez que eu fui numa turma lá, e eu tinha princípios dentro de mim. Eu sabia que tinha coisas que não era para mim, que aquilo não era a solução. Eu me lembro que eu entrei numa roda de amigos, eu vou lá, não sei. Falei, mas o que vocês vão fazer? Vão dar um tapa. Para mim, tapa, né? Então, mas vai dar um tapa em quem? Um tapinha. Quando eu cheguei lá, o tapa era num cigarro de maconha. E eu pensei comigo, gente, eu nunca fiz isso na vida e não vou fazer. Mas e agora, como é que eu falo para esses caras que eu não vou fazer? Né?
E aí o segredo foi eu pegar e falar assim, cara, mas ó, tô passando mal, com vontade de vomitar aqui, ó, acho que eu comi alguma coisa, né, para mim não, né? Não, dá um tapinha aí, não. Falei, não, já estou com vontade de vomitar, se eu fizer isso, vai... Porque dentro de mim, eu falei, ainda não sabia o efeito que a maconha dava, né? Eu falei, depois de todo mundo maconhado, o pau vai virar para o meu lado aqui, né? Ainda esses caras ficam doidos, ainda viram para o meu lado aqui ainda, né? Então, ponto de partida. Eu preciso parar de contar história. Porque tem história que não vai justificar. E não vai colar. Não vai. Eu preciso assumir uma posição. A história, o passado é passado. O que passou, passou. Eu preciso sair do meio que eu estou. O espírito que... aonde eu estou. Mudar a fé, mudar a maneira de falar, mudar a maneira de agir, que vai mudar o resultado. É isso que Deus estava fazendo. Sai daí. Eu vou fazer coisas grandes. Mas é necessário que você siga esta direção. Já viu que às vezes tem pessoas que ele vem para a igreja, ele quer que a vida mude, mas a única coisa que mudou, a única coisa que ele passou a fazer é que ele está vindo na igreja, o resto não. Ele não saiu da sua terra, ele não saiu do meio da parentela, ele não saiu da casa do pai, ele não saiu daquele meio, ele está naquele, e ele quer que tudo mude. Como é que vai mudar? É uma decisão. Você acha, a hora que Abraão certamente chegou ali para o pai e para os parentes, falou, pessoal, amo vocês, mas estou seguindo. Para onde você vai, rapaz? Deus falou comigo, e eu estou seguindo a voz de Deus, a direção de Deus. O que é isso? Você está doido? Para onde você vai? Lê aqui, vá para a terra que eu... Não, ele não sabia nem para onde ele ia, ele não sabia nem para onde ele ia, não tinha nem para falar assim, gente, estou me mudando para... Ele não sabia nem para onde ele ia sair por fé, confiando que Deus ia cumprir tudo isso na vida dele. E por isso mudou. Por isso mudou. Então, é o ponto de partida. Ou você confia ou você não confia. Ou você crê ou você não crê. Ou você segue a direção ou você não segue. Não tem meio termo. E sair por fé desse jeito é confiando, não, eu creio que eu vou sair, eu creio que eu vou mudar, eu creio e Deus vai mudar tudo, e vai. Amém, amém, pessoal? Amém. E isso, vamos dar sequência aqui, passa, por favor. Eu falei de inteligência emocional, inteligência espiritual. Ontem nós falamos de dois personagens que são extraordinários na Bíblia. Quem nós falamos? Quem estava aí? Eu não estava aqui, bispo. Mas onde você estava? Dois personagens muito fortes, a história deles. Quanto? Quem? José e Davi, dois personagens extraordinários. Quando você tem, e o exemplo de inteligência e de força emocional está aí. E grave bem os exemplos que eu vou te dar. Quando nós estudamos a história de José, e que Deus deu um sonho a José, e ele compartilhou aquele sonho com os irmãos tiveram o desejo de matá-lo, ok? Os irmãos jogaram ele, diga comigo, jogaram ele num buraco. Jogaram ele num buraco, literalmente jogaram ele no buraco. Se José fosse um cara fraco, emocionalmente,
aquele sonho tinha morrido naquele buraco. Teria morrido o sonho ali naquele buraco. Deus não permitiu que eles o matassem. Tiraram ele do buraco, estava passando comerciantes, mercadores, e os irmãos então venderam ele como escravo a mercadores que o levaram para o Egito. Chegou no Egito, ele foi vendido como escravo, levado contra a vontade dele, dado como morto por o pai, e levado para o Egito e vendido como, diga comigo, escravo. Como o texto bíblico diz, colocaram correntes no seu pescoço, nos seus tornozelos, ali poderia ter morrido o sonho dele. Por que não morreu? E por que em nenhuma das referências bíblicas da história de José, você encontra José murmurando, blasfemando, reclamando, ou revoltado contra Deus? Como escravo, o texto bíblico diz que José se tornou o administrador dos bens de um homem importante no Egito que se chamava Potifar. E tudo que ele administrava, tudo que ele conduzia, diga comigo, prosperava. Então, grave bem, passo a passo, por favor. Se você entender essa reunião aqui, e eu diria para você, e amanhã você dá um pito para quem não veio, porque eu acredito seriamente que essa reunião muda muita coisa na vida de muitos. Muito. Diga comigo, como escravo, ele foi o melhor escravo. Gente, ele foi extraordinário. Ele estava aonde ele queria estar? Ele estava fazendo o que ele queria fazer? Só que aquilo que foi colocado nas mãos dele para fazer, ele foi excepcional. Ele foi extraordinário. Ele foi excelente. Depois vem a história que nós falamos ontem, para quem estava, do que representava a imagem daquele homem, a mulher do seu patrão se encantou, quis seduzi-lo e ter um caso com ele, enfim, não vem o caso isso agora, mas são testes também, são testes, e testes importantes. Então ele injustiçado, ele foi acusado de abuso sexual e lançado no cárcere. No cárcere, o texto bíblico diz que Deus era com ele, você não vê ele murmurando, você não vê ele reclamando, você não vê ele revoltado, e você não vê ele abandonando a sua capacidade de sonhar. Ele estava agarrado àquele sonho, porque só alguém que está muito convicto e preso àquilo que estava dentro dele, aquele sonho que Deus havia colocado dentro dele, é que tem uma atitude como essa. Diga comigo, como é o texto, a palavra encarcerado, ou diga comigo, presidiário. Ele foi, porque a Bíblia mostra que ele passou a administrar o cárcere. E ele administrou com excelência. Ele foi o filho preferido do pai, o melhor filho, diga comigo, o melhor filho, o melhor servo, no cárcere, o melhor encarcerado, e do cárcere saiu para governar. E aí, aonde está a inteligência emocional e espiritual? Naquele primeiro buraco ele podia ter perdido o sonho.
as suas emoções o fizessem abrir mão de tudo, abrir a sua boca e falar uma série de coisas que comprometeriam o seu sonho. Está entendendo ou não? Do que me valeu a fidelidade a esse Deus? Onde está Deus? Se Deus tem permitido tudo isso, cadê? Mas a sua força emocional, a sua inteligência espiritual, o seu equilíbrio, diga comigo, equilíbrio. Você sabe qual é o perfil? Pesquisa recente. O perfil que as empresas têm procurado, as grandes empresas têm procurado, e não precisa só disso, não são as grandes empresas, somos todos nós. Somos todos nós. Porque aqui dentro da igreja tem essa regra também. Aqui dentro da igreja também existe essa regra. A palavra é: se tiver alguém que estabiliza, não permanece. Todo desestabilizador segue. Hoje o perfil que as empresas têm procurado não são os melhores currículos. São as pessoas mais equilibradas emocionalmente. O que tem sido buscado como perfil? As pessoas com alto nível de equilíbrio emocional, de inteligência emocional. Porque essas pessoas não são precipitadas, não agem pela emoção. Porque quem age pela emoção, ela toma decisões erradas, ela desestabiliza os demais, elas desestabilizam o grupo. Está entendendo ou não? São pessoas que, quando você encontra uma pessoa equilibrada emocionalmente, por exemplo, uma fofoca chega ali, e inteligente espiritualmente, a fofoca chega ali e ali ela morre. Ela não... Quando você encontra uma pessoa equilibrada emocionalmente, quando chega uma situação, ela, ao invés de colocar, que nós sempre falamos, nós temos sempre conosco um galão de água ou de gasolina. Quando chega a situação, qual galão que você mais usa? E se você joga o galão de combustível, se prepare que você também vai se queimar. Se prepare que você também vai se queimar. Porque sempre devemos usar um galão de água. Pacificadores. Isso se chama equilíbrio emocional. Pessoa equilibrada. A pessoa que não tem equilíbrio, e o equilíbrio emocional nada mais é, a inteligência e o equilíbrio emocional nada mais é do que fruto do Espírito. Diga comigo, mas o fruto do Espírito é. O que está escrito ali? O equilíbrio emocional nada mais é do que o fruto do Espírito. Por quê? Essas características, elas são muito claras, nítidas, na pessoa que tem o Espírito Santo e o fruto do Espírito. Amor. Meu Deus, eu não preciso nem falar de amor, porque o amor, como nós brincamos outro dia, né? Se você... Quem ama de verdade, não faz o mal, não deseja o mal, não trata com maldade, não quer para o outro, a mesma coisa que não quer para si, não quer para o outro.
alegria, meu Deus, que coisa gostosa, né? Pessoa independente, tem algo dentro dela, essa alegria irradia, é uma pessoa que transmite paz, que é tão gostoso, né? É a pessoa que ela é pacificadora, ela traz paz ao ambiente. Tem pessoas que são desestabilizadoras, tem pessoas que são sugadoras, tem pessoas que roubam a paz, roubam, medite nisso, por favor. Tem pessoas que só a maneira de falar, já é uma maneira de falar, que já provoca, precisa, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, diga comigo, mansidão, aqui ó, diga comigo, domínio próprio, outra tradução, autocontrole, outra tradução, equilíbrio, domínio próprio, autocontrole, equilíbrio, domínio próprio, autocontrole, equilíbrio, domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio, diga essa palavra comigo, domínio próprio, domínio próprio. Quem não tem domínio próprio, ao contrário, seria desequilibrado, porque esse é equilíbrio, desequilibrado. E o equilíbrio emocional é fruto do Espírito, que estava presente na vida de José, que estava presente na vida de Davi. Você vê que tudo aquilo que aconteceu com José não matou o sonho dele, não acabou com a capacidade de sonhar e confiar em Deus, porque inclusive as maiores revelações que Deus deu a ele foi no cárcere. No cárcere Deus deu revelações que faria com que ele saísse dali e passasse a governar todo o Egito, que era a maior potência do mundo naquela época, que se tornou principalmente na administração dele, a maior potência do mundo. E justamente, pode passar, por favor. E seus irmãos lhe disseram, então vai reinar sobre nós, quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho, e o contou a seus irmãos, tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Diga comigo, lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, debocharam do seu sonho, debocharam do seu sonho. Chegando José, lá no 37, 23, chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no, diga comigo, e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. 41, 32, depois de tudo isso que eu relatei a você, dele passar por todo esse processo, aí lá no cárcere, em comunhão plena com Deus, profunda, não estando, diga comigo, não estando aonde gostaria de estar, mas não perdeu a sua comunhão, não perdeu a sua fé, não perdeu essa capacidade de sonhar, não perdeu, estava tudo muito vivo dentro dele, a comunhão profunda com Deus, porque lá no cárcere Deus deu o sonho, e o sonho que chegou até Faraó. Por isso o Faraó lhes perguntou, diga comigo, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o quê? Era muito claro. Faraó olhou e disse, espera aí, para governar, porque a revelação que Deus deu a eles era uma revelação que viriam 7 anos de vacas gordas e 7 anos posterior de vacas magras,
que nos 7 anos de vacas gordas eles deveriam armazenar o máximo possível, porque quando chegasse o tempo das vacas magras, eles estavam preparados. E no tempo das vacas magras, eles estavam altamente preparados e cresceram e enriqueceram ainda mais, porque toda a produção, quando ninguém tinha comida no mundo, não tinha comida, tinha que comprar com eles. Eles tinham abundância. Então, todo o dinheiro veio para a mão deles. Acabou o dinheiro, veio o gado. Acabou o gado, vieram as terras. Acabou a terra, então ele começou a arrendar e o povo trabalhar para ele. Cada vez foi enriquecendo ainda mais, através do Espírito Divino. Ou seja, do Espírito Santo. Amém? E isso, por quê? Caminhe comigo, eu espero que eu esteja sendo claro e conseguindo transmitir a você. Porque Deus permitiu que meus irmãos me jogassem nesse poço. Então, não quero mais saber de Deus. Quem não, a fé superficial, faz assim, e perde. Vendido como escravo, não perdeu a capacidade de sonhar. O equilíbrio emocional estava ali. Permaneceu firme, convicto. Foi injustiçado e lançado na prisão. Permaneceu firme e convicto. E saiu da prisão para governar. Esse é o exemplo daquele que, vou repetir, repita comigo, o melhor filho, o melhor servo, o melhor encarcerado, o melhor governador. Não era mais ou menos em nada, era sempre o melhor. Está entendendo o que eu quero dizer? O que nós falamos ontem? Que Deus vai tornar evidente aquilo que já está dentro de você. Deus vai tornar em evidência aquilo que está dentro de você. Nós falávamos sobre Davi ontem. Por favor, projeta aí Davi, 1 Samuel 16, 17. Aqui, ó. Saul respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu, diga comigo, conheço um filho de Jessé, de Belém, diga que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Sabe quem era Davi aqui? Ninguém. Era só um menino de 16 anos só, garoto. Mas olha como ele já era visto. Olha as características que ele já era visto. Inclusive, olha a dica que eu vou dar a você. Ju, levanta a mão, por favor. Ela me mandou uma mensagem bastante interessante ontem, que eu achei assim muito bacana, muito bacana. Vou transmitir a vocês. Um grande palestrante aí, um executivo, ele fazendo justamente uma analogia de Davi com os dias atuais. Ele estava dizendo que o que acontece nos dias de hoje é justamente quando Golias, que era um guerreiro invencível, que era um gigante, poderoso, treinado desde a sua infância, para lutar, para matar, e quando Golias apareceu desafiando o exército de Israel, não apareceu um homem sequer para encarar Golias, porque não acreditava que pudesse vencer Golias, porque Golias era tão grande, tão potente, tão violento, que nem os maiores guerreiros de Israel acreditavam que pudesse vencê-lo. Mas aí, chega Davi, por que Davi era conhecido como um guerreiro valente? Porque ele já tinha suas experiências com Deus no anonimato. Ele já tinha suas experiências de lutar com o leão e o urso para salvar as ovelhas. Quando aparecia um leão e um urso para devorar as ovelhas, ele se lançava contra e Deus dava a vitória, Deus dava o livramento. Então dentro dele estava muito
certo que era a mesma situação. Se Deus me deu a vitória contra o leão e o urso, vai me dar contra esse gigante. Então, quando ninguém teve coragem para enfrentar Golias, e foi oferecido, diga comigo, um prêmio, diga uma recompensa. Por isso que eu falo, né, quem é passivo, quem é acomodado, não sai do lugar. Porque também tem uma coisa interessante, quando Davi ouviu que havia uma recompensa, ele disse: o que é? O que vão dar? O que o rei ofereceu? Opa! Eu estou determinado, vou ser grande. Vou ser grande. Que vão dar quem derrotar Golias? Ah, vai receber tesouros, ouro, prata, a família isenta de impostos, a filha do rei, opa, genro do rei. Estou mudando de vida. Ele disse: eu enfrento. O primeiro a dizer que ele não podia era o irmão dele. Disse: moleque, para de ser presunçoso, com quem que você deixou aquelas ovelhas do teu pai? Sai daqui, rapaz! Você vê quando a pessoa é forte emocionalmente, né? Ele virou as costas e ignorou o irmão. Virou as costas, não deu nem confiança para aquelas conversas fiada, invejosa do irmão. Porque o covarde não enfrentou. E aí o menino estava lá querendo enfrentar, ele estava dizendo: você não pode, você está querendo aparecer aqui, rapaz? Eu enfrento. Levaram para o rei. Quando levaram Davi para o rei também falou: querido, ele é um guerreiro treinado desde a infância, e você é apenas um garoto, você não pode. Ele disse: eu posso, porque aí ele contou essa história. Se Deus já me deu vitória contra o leão e o urso, vai me dar contra esse filisteu, pode deixar comigo. E aí, você vê que o irmão falou não pode, o rei falou não pode, o Golias debochou dele, Golias o amaldiçoou, mas o ponto mais interessante, né, que o CEO aqui, o executivo aqui, estava dizendo o seguinte, que como o gigante, ele era muito grande, dentro da visão dele, ele colocou uma visão que supostamente, isso não tem nada que fale sobre isso, mas ele coloca como se Golias, devido ao problema do gigantismo dele, ele supostamente não enxergasse tão bem. Então, Davi teve condições de se aproximar. Isso aí ignora tudo isso, que isso aí é tudo especulação. Mas Davi se aproximou, e a gente sabe que foi obra de Deus, que Davi acreditou que ele podia vencer Golias, e ele pegou a sua funda e lançou a sua funda, e aquela funda entrou justamente no único lugar que tinha para entrar. Porque Golias, ele estava todo muito bem vestido com a armadura. E ele ainda tinha um escudeiro na frente. Ele tinha um escudeiro na frente para o proteger. Então, e Deus conduziu, e ele caiu, e Davi pegou a espada e cortou. Então, o que o rapaz está dizendo? O rapaz estava falando que o princípio é o mesmo do que está acontecendo hoje. O princípio é o mesmo porque existem, se você analisar friamente hoje, os gigantes do passado não enxergaram algumas coisas que os pequenos enxergaram. Então, você pega, por exemplo, as empresas de telefonia, que eram monstruosas, não enxergaram o que pequenos enxergaram, e lançaram aquela ideia que os grandes não enxergavam, e dominaram o mercado e se tornaram gigantes maiores, excluindo as grandes empresas do passado, já não são as de hoje mais. Então, por exemplo, que é um meio de comunicação mais interessante, como foi um filão que as grandes não enxergaram?
Telegram, qual que é o outro? WhatsApp. Quantos não enxergaram um meio de comunicação que tem tomado conta, alastrou, tomou conta, o meio de comunicação, e essa era uma deficiência que muitos não enxergavam. Os grandes não conseguiam enxergar. Outra coisa que ele fala, que o Instagram hoje nada mais faz do que o que a Kodak fazia. A Kodak, qual era a ideia da Kodak? A Kodak era registrar momentos e compartilhar aqueles momentos. Então, as máquinas eram para fotografar, registrar aquele momento, e o Instagram enxergou. Você vê, quando a Kodak já era uma gigante, alguém enxergou uma ideia de comunicação, aquela ideia ampliou de uma forma e transformou aquilo, e hoje é um monstro tomando conta de tudo. Facebook, como é que chama como é que chama aquele sistema de GPS dos carros? Waze, né? Waze, né? Quando ele nasceu, já existia a TomTom, que era monstruosa, que era gigante, e ele focou na ideia do trânsito, criou aquela ideia, focou, olha a palavra, diga comigo, focou. Aquela era uma deficiência, tinha outro sistema, mas não abrangia especificamente, e ele focou na ideia de ajudar nessa área do trânsito, e se tornou a maior, foi vendida por 1 bilhão. Aí o que ele está dizendo? Ele está dizendo que é a ideia de Davi e Golias. Porque, se você for analisar, Golias foi lutar contra Davi, todo muito bem armado, todo engessado de armadura. Até tentaram colocar uma armadura em Davi. Ele não se sentiu bem. Ele falou, tira tudo isso de mim. Eu vou com o que eu tenho mesmo. Né? E foi na fé, e foi no Espírito, com aquilo que tinha, e sem uma armadura, sem espada, sem lança, ele derrotou aquele que estava muito bem armado. Então, qual que é o princípio? Hoje, muitas pessoas, para crescer, era para estar, a única visão que ele tinha que olhar para os grandes para crescer. Diz que o caminho hoje é inverso. Os grandes estão olhando para os pequenos. Estão tentando trazer os pequenos para perto de si, para não perder, porque os pequenos estão nascendo com novas ideias, estão chegando e dominando e engolindo os grandes. E muitas empresas agora começaram a voltar, porque o grande não consegue enxergar mais de forma pequena, que são coisas que vão passando, ideias que vão passando, administrações que vão passando, tratamento, coisas práticas do dia a dia que vão passando. Isso significa, sabe por que isso é muito forte? Eu espero que você esteja entendendo. Que você hoje pode ser pequenininho aí, e aquilo que, de repente, uma ideia, uma deficiência, não tem gente que fala assim, essa empresa aqui é grande, nossa, mas eu vou te falar, viu, nessa área aqui, eles são horríveis. Opa, tem uma falha ali, tem algo especial ali, tem um ponto ali, porque as ideias estão sendo criadas em cima de deficiências, de coisas que outros não estão enxergando. Quem já ouviu falar no Hilton? Rede de hotel Hilton. Você nunca se hospedou lá? Não, nem eu. Nunca. Diz que quem criou essa ideia de hospedagem rápida agora, a ideia tipo mais ou menos o que fizeram com... Como é que chama o táxi novo aí? O Uber? Foi uma ideia, não foi? Que dominou e... Diz que quem criou a ideia agora desse sistema de hospedagem, você aluga um quarto, diz que já é mais valioso do que o Hilton. Uma ideia. Você vê uma coisa simples que o cara criou um mecanismo que as pessoas, eles estão solucionando o problema de hospedagem de uma forma simples, rápida, objetiva, e que está lastrando, tomando conta de tudo. O grande não enxergou. O pequeno enxergou e está se tornando gigante. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Volta a palavra, o último versículo de isso. Será que vamos achar alguém como este homem? Diga comigo, em quem está
o Espírito divino. Olha quem tem o Espírito divino. Saiu lá de baixo e se tornou um dos maiores. Davi saiu lá de baixo e se tornou um dos maiores. Tudo através de quem? Do Espírito de Deus. E quando eu falo, grave bem que eu não estou te pregando aqui simplesmente religião, não. Eu estou pregando até porque, como eu disse ontem, o mal das pessoas é vir para a igreja achando que nós estamos ensinando. Isso aqui é um estilo de vida, querido. Não é simplesmente religião, não. É um estilo de vida completamente. É o estilo de vida cristão. É um espírito que está em nós. É um espírito que está aqui, traz tudo isso, todas essas qualidades a nós. Amor, equilíbrio, paciência, mansidão, autocontrole, domínio próprio, paz, alegria. Imagine você, essas características, a pessoa que possui essas características, ela arrebenta todo mundo que é ela próxima. Quem quer estar perto de um desequilibrado? Quem quer estar perto de um fofoqueiro? Quem quer estar perto de uma pessoa que ao invés de ele exalar paz, ele só exala opressão, depressão e mais um monte de sujeira, de sentimentos ruins? Quem quer estar próximo a uma pessoa que não tem equilíbrio nenhum? Ninguém. E as pessoas, elas prejudicam a sua própria vida, porque quem não tem equilíbrio, me jogaram no buraco agora, sabe, eu não quero mais saber de mais nada. Ô querido, sai daí, confia em Deus, vai sair do buraco, e Deus vai te honrar, Deus vai te levar para outro nível. Hoje você está no buraco, amanhã você está governando. Está entendendo? Hoje você pode estar lá no buraco, te jogar no buraco, mas amanhã Deus te tira e te coloca como um dos mais poderosos para governar. Mas isso precisa entrar dentro de você, que você nasceu para isso. Não é permitir que o seu desequilíbrio emocional te sabote. Mate os seus sonhos. Me jogaram no buraco, mas eu vou sair de lá. Hoje eu estou no buraco, mas Deus vai me colocar lá, no topo, para governar. Só que é um treinamento. É um treinamento, é o que eu quero mostrar a você. Ele não foi jogado no buraco? Saiu do buraco para onde? Escravo. Melhorou? Não. Prisão. E depois da prisão, governou. Governador do Egito e um dos homens mais poderosos da face da terra. Foi um treinamento. Um treinamento. É isso que muitos precisam entender. Tem gente que para ali, desanima ali, desiste ali. E não pode desanimar ali, não pode parar ali. Você nasceu para governar. Você nasceu para reinar, só que tem um treinamento. Tem o exercício de tudo isso. E será que você tem sido melhor aonde você está? Talvez não está fazendo com amor, com zelo, não é o melhor aonde está. Como é que Deus pode levar para um nível melhor? Vocês conhecem alguém que toca harpa? Não, toca harpa, é guerreiro valente, fala bem e Deus é com ele. Só toca não. Você viu a pergunta ali? O rei perguntou assim, vocês conhecem alguém que toca harpa? Toca bem harpa? Tem um garoto lá, o filho de Jessé, toca harpa, fala bem, guerreiro valente, Deus é com ele. Chuleia, caseia, prega botão, rebenta pipoca, frita bolinha ainda. O cara é bom. Mas não é isso que estavam falando? O cara é mais do que o senhor precisa. O cara é mais do que o senhor precisa, porque além de tocar bem, é guerreiro valente. Além de tocar bem, fala bem para chuchu. Se comunica que é uma maravilha. E Deus é com ele. Quem está entendendo? Eu avancei o horário aqui, mas... Não, é verdade, eu avancei o horário falando, mas eu quero falar. Eu quero falar, porque eu penso que isso é importante demais para nós. Nós que estamos cheios de sonhos, nós que queremos ir para um outro nível. Não é verdade? Não é simplesmente, espera aí, isso faz bem para você, isso faz bem para mim, porque eu estou ouvindo aqui, espera aí, eu preciso, se eu quero mais, eu preciso dar condições a Deus, eu preciso me preparar, eu preciso lutar para ser o melhor que eu puder ser aqui agora. E se tem gente, bispo, mas tem gigantes aí,
Tem campo para todo mundo. Você sabia quando o Ministério Mudança de Vida nasceu, as maiores igrejas de Rio Preto já eram as maiores, até hoje. Se a gente for olhar e falar assim, mas não tem espaço, já tem muita igreja grande por aí, tem muita gente pregando. Não, tem sim, Deus tem um propósito conosco, e Deus quiser nos usar de forma extraordinária, vai nos usar. E hoje sim, nós somos uma das maiores, mas quando nós nascemos, já tinha igrejas monstruosas aqui, essas igrejas grandes que tem já eram tudo grandes. Então, se eu vou cumprir com o propósito, vamos fazer o que Deus tem colocado nas nossas mãos, mas vamos fazer bem feito. Porque não importa onde você está, você pode hoje estar enfrentando Golias, mas você pode pequeno derrotar gigantes. E coloque isso dentro de você. Hoje você pode estar no buraco, te jogaram no buraco. Diga, mas amanhã eu vou estar reinando. Deus vai me colocar para reinar, para a honra e a glória dEle. Fique em pé, por favor. Fique em pé. Tem só mais uma palavra que eu quero deixar para vocês. Deus só honrou José. Deus só colocou José onde está, onde realmente o colocou, porque ele poderia ter alimentado dentro dele o sentimento, o desejo de vingança. Ele poderia ter dito assim: esse sem vergonha dos meus irmãos vai pagar caro. É ou não é? Alimentado só o desejo de vingança. Não, mas era o desejo de vitória mesmo, que ele alimentou, o desejo de... Ele se agarrou àquele sonho, ele não ficou preso a sentimentos miseráveis. Tanto é que quando Deus trouxe os irmãos, não tinha desejo de vingança lá. Ele acolheu os irmãos e ainda colocou os irmãos no melhor lugar do Egito, no melhor. Ele disse: olha, vocês bem tentaram me fazer o mal, mas Deus converteu em bem. Não, vem cá, estou em um lugar de Deus não, vou ainda colocar vocês no melhor lugar desse lugar aqui, ó. Coração, sabe? É isso, esse é o sentimento dos nobres, sentimentos daqueles que Deus quer promover, Deus quer colocar num outro nível. Absorva isso, trabalhe fortemente o seu equilíbrio emocional, sua inteligência emocional e espiritual, porque se você não trabalhar isso, se porventura alguém te jogar no buraco, acabou seus sonhos, acabou sua fé. Se você não trabalhar isso, quando você está esperando o sonho se materializar, você está na posição de servo, você está revoltado, porque não é isso que eu estava esperando. Não, seja o melhor servo, seja o melhor, Deus está trabalhando isso, porque tudo aquilo foi dando experiência para ele e bagagem. Ele administrar os bens de Potifar, tá? Deus estava, primeiro ele mostrando o que estava dentro dele, também ele estava adquirindo experiência. Ele estava adquirindo experiência. E depois, no cárcere também, depois Deus colocou lá em cima. A pessoa que não tem equilíbrio emocional, ele joga fora o que não era para jogar, ele não acredita, ele despreza as pequenas coisas, ele despreza, e não pode desprezar. Você não pode desprezar. Não pode desprezar, porque é nessas pequenas, nesse processo é que Deus está trabalhando para te colocar no grande. Entendeu? Você pode ser, olha que coisa linda, pega isso, que isso entra no teu espírito. Você pode ser o José que foi jogado no buraco hoje, amanhã você está governando. E você pode ser o Davi, que quando você olha, você fala assim, mas só tem gigante. Você pequeno assim, você vai vencer o gigante. E quem vai se tornar gigante é você. É isso que tem que entrar dentro de você. Quem vai se tornar gigante é você. É possível. Confie em Deus. Só se envolva com Deus, se envolva com as coisas de Deus, porque isso é natural. Deus vai nos promovendo naturalmente.
Amém, pessoal? E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe.